Bom dia, gostaria de saudar a todos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de fazer uma devocional, passar para vocês, todos vocês, uma mensagem a qual Deus tocou no meu coração. E como título dessa mensagem, dessa devocional, eu separei assim o seguinte: o que nós precisamos fazer antes que Jesus volte? O que nós precisamos fazer antes de Jesus voltar? E o texto a qual eu separei se encontra lá em 2 Crônicas 7,14, que se diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Irmãos e amigos, neste versículo de 2 Crônicas 7,14 está sendo expresso a vontade divina, a vontade de Deus de ir ao encontro do povo. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos, que a promessa de Deus ela é simples, ela é clara, ela é objetiva, que Ele abençoaria o seu povo, que Ele daria alívio ao sofrimento, Ele daria proteção, sustentação diante do inimigo, desde que as pessoas voltassem para Ele, voltassem para Deus, voltassem em humildade, em oração, abandonasse os seus erros, abandonasse os seus pecados, abandonasse a prática pecaminosa, abandonasse essas coisas. Meus irmãos, Deus ele é tão bom que nos deixa plantar o que nós quisermos, só que Ele é justo. Nós iremos colher aquilo que nós estamos plantando. Não tem como nós queremos colher algo diferente daquilo que nós estamos plantando. Se você quer colher algo diferente, comece a plantar coisas diferentes na sua vida. E como introdução eu gostaria de falar que nós estamos vivendo um mundo onde as coisas têm acontecido de forma muito rápida, muito acelerada. As coisas têm sido muito corridas. Parece que um dia não tem nem 24 horas. Parece que fica faltando tempo para que nós venhamos fazer todas as coisas as quais nós necessitamos fazer, as quais nós precisamos fazer. Tudo parece que tem passado tão depressa. E eu percebo, meus irmãos e meus amigos, que as pessoas têm ficado cada dia mais preocupadas, cada dia mais ansiosas, sem sentido, sem rumo, sem direção, sem noção, sempre em busca de algo mais aqui nessa terra, sempre em busca de algo melhor aqui nessa terra. Não que isso seja algo de errado, não é errado, mas o que eu quero dizer é que as pessoas só estão buscando isso, só estão buscando algo a mais aqui, para hoje e agora. E infelizmente, meus irmãos e meus amigos, nós temos visto pessoas que não se tem mais compromisso, não se tem mais palavra, não se tem mais dignidade, honra, zelo, não se tem mais amor ao próximo, como se via algum tempo atrás. Antes se tinha também coisas ruins, havia coisas ruins também, mas hoje parece que tudo piorou, tudo aumentou e parece que vai piorando cada dia mais, parece que vai piorando mais e mais. E agora, meus irmãos e meus amigos, o que me deixa mais triste, mais pensativo, é que pessoas que se dizem cristãs, que se denominam cristãs, estão vivendo dessa forma, estão vivendo dessa maneira, falam que são de Deus, mas vivem como se Deus não existisse, estão em busca de coisas aqui nessa terra, estão preocupadas apenas com o aqui e o agora. Parece que se esqueceram da promessa de Jesus, que Ele foi preparar lugar para nós, e um dia Ele vai voltar para nos buscar. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos prontos, Ele vai voltar. E alguns que se dizem cristãos
vão ficar para trás. Cuidado, meus amigos, cuidado, meus irmãos, porque a palavra de Deus lá em Mateus 7:21 diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Meus irmãos, com essa crise, com essas coisas que estão acontecendo no nosso país, nós podemos ver claramente que cada dia mais e mais o fim está próximo. A gente pode ver cada dia mais que o fim está próximo, que Jesus está voltando. E a minha pergunta hoje para você é: o que você precisa fazer antes que Jesus volte? Como nós não sabemos nem o dia, nem a hora a qual Jesus irá voltar, nós precisamos fazer hoje, nós precisamos fazer algo agora. Nós não podemos deixar para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde, amanhã pode ser tarde demais. E vendo algumas mensagens com toda essa crise, eu vendo algumas mensagens no Facebook que me chamou muita atenção, onde as pessoas diziam assim: está acabando a comida, e as pessoas corriam atrás de comida. Está acabando isso, está acabando aquilo. As pessoas correndo atrás de coisas materiais. E agora o que me chama mais atenção é que pessoas dizem que Jesus está voltando. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos diz que Jesus está voltando. E nós não vemos nenhum movimento, nós não vemos nada. Nós não vemos ninguém correndo atrás, ninguém se movendo, ninguém se movimentando, ninguém buscando mais a Deus, ninguém querendo mais de Deus, ninguém querendo encher-se mais do Espírito Santo de Deus. E isso, meus irmãos e meus amigos, além de me deixar muito triste, me faz pensar e olhar para a minha própria vida, me faz eu olhar para mim mesmo. Nós devemos olhar para dentro de nós e ver o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar. Não que exista algo que nós possamos fazer para receber a salvação de Cristo, a graça de Cristo, não, porque a salvação, ela é de graça. A palavra de Deus nos diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não há nada que nós possamos fazer para que nós venhamos ser salvos. Mas nós que dizemos que somos salvos, eu preciso mostrar os frutos. Não é pelos frutos que eu serei salvo, mas eu sendo salvo, eu preciso mostrar frutos. Não sou salvo pelos frutos que dou, mas dou bons frutos por ser salvo. Entenda isso. E a grande pergunta nesta manhã para você é: o que você precisa fazer antes que Jesus volte? E eu gostaria de destacar algumas coisas que eu, você, cada um de nós precisamos fazer até Jesus voltar. E a primeira que eu destaco nesse texto, a qual nós lemos nessa manhã: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E a primeira coisa que eu destaco nessa manhã é que nós precisamos nos humilhar. E o que é humilhar? Humilhar é reconhecer que eu estou longe dos padrões de Deus, que eu não chego nem perto de Deus. E eu reconheço isso quando eu me comparo com Deus, com o nosso Deus. Não quando eu me comparo com meu irmão, não quando eu me comparo com os outros, quando eu me comparo com outras pessoas, das quais as pessoas nós podemos ser mais ou menos do que elas. Agora, quando eu olho para Deus, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Jesus, vejo quem Ele foi, vejo quem Ele é, e vejo quanto ainda tenho que caminhar, quanto ainda preciso mudar,
preciso me humilhar. Jesus, sim, esse deve ser o nosso modelo. Se eu quero me comparar com alguém, é com Jesus que eu devo me comparar. Isso é se humilhar, reconhecer que eu estou longe dos padrões de Deus. Humilhar é reconhecer que eu não sou superior a ninguém, que eu não sou melhor do que ninguém. Eu posso fazer coisas que sequer eu imagino. E eu gostaria agora de pluralizar. Nós, cristãos, nós evangélicos, nós não somos superiores a ninguém. O fato de nós termos recebido a graça salvadora de Deus não nos torna melhores que ninguém. Só seríamos melhores que alguém se nós tivéssemos conquistado a graça salvadora de Deus. Mas não, nós a ganhamos. Nós na igreja, nós não devemos pensar assim: se tivesse mais umas 10 pessoas como eu aqui nessa igreja, seria tudo diferente. Não, o nosso pensamento deveria ser assim: Senhor, se houvesse pelo menos mais uma pessoa aqui como você, as coisas seriam diferentes. Nós precisamos cada dia mais e mais buscarmos ser parecidos com Cristo. Isso é humilhar, é reconhecer que eu não sou superior a ninguém. Humilhar é reconhecer que eu sou dependente de Deus, que Deus, Ele sim tem o controle da minha vida. Eu não tenho o controle da minha vida. Eu posso até e devo também planejar, mas nada me garante se vou realizar, porque o que garante é a vontade de Deus para nossas vidas. Em Tiago 4, 13 e 14 diz: ensina-nos, nos ensina, ouçam agora, vocês que dizem, hoje e amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso que é se humilhar, é reconhecer que somos dependentes de Deus, que Ele tem o controle de nossa vida. Humilhar-se é reconhecer que nós somos peregrinos aqui nessa terra, que nós não temos pátria definitiva, que nós não temos casa definitiva, que a nossa pátria, a nossa casa será no céu. Essa sim deve ser a nossa pátria, a nossa casa, o nosso lar definitivo. Quando Jesus enviou os seus discípulos a pregar, Jesus disse a eles, aos discípulos, que não levasse nada, a não ser o mínimo necessário para a subsistência, indicando que eles estavam aqui nessa terra de passagem, que eles estavam nessas casas, nas cidades de passagem. E Jesus sabia também, meus irmãos, o quanto nós somos capazes de nos agarrar aos confortos, aos bens materiais, que se tornam nossas garantias, e não mais a Cristo, e não mais a Jesus, e não mais Deus. O salmista, por sua vez, dizia lá em Salmo 84, versículo 5, como são felizes os que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração. O autor aos Hebreus descreveu como cada um de nós devemos ir. E ao bibliografar os heróis da fé do passado, ele registrou sobre eles a seguinte coisa: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pense nisso, humilhar é isso também, reconhecer que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Estamos a caminho de um lugar onde as coisas vão prevalecer, são as coisas de nosso Deus,
onde os valores que serão prevalecidos serão os valores de Deus. Os valores daqui dessa terra são nossos, é meu, é seu. Mas nós estamos indo a caminho de um lugar onde os valores que serão prevalecidos serão os valores de Deus. Agora eu digo para você, se eu reconheço tudo isso, se eu reconheço que eu estou longe dos padrões de Deus, se eu reconheço que sem Deus eu não sou ninguém, se eu reconheço que eu sou dependente de Deus, que eu preciso de Deus a cada dia, se eu reconheço que eu estou aqui de passagem nessa terra, que nós somos peregrinos aqui nessa terra, a caminho de um lar, do nosso lar celestial, o que eu preciso fazer então? Eu preciso orar a Deus, eu preciso falar com Deus. Bem, eu sei o que é orar, é interceder pelos outros diante de Deus, é conversar com Deus, é falar com Deus, assim como Abraão fez por Ló, conforme lá em Gênesis capítulo 18, verso do 16 a 33, quando os homens levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Gomorra, e Abraão acompanhou para despedir-se. Disse o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descansarei para ver o que eles têm feito, corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. O Senhor iria destruir. E Abraão falou, Senhor, se tiver 40, se tiver 45, se tiver 30, se tiver 20, e o Senhor falou, se tiver eu não destruirei. Mas nós sabemos o final dessa história. Não havia um justo, e o Senhor destruiu aquela terra de Sodoma e Gomorra. Agora, se eu quero entender o que é oração para a minha vida, eu devo entender esse texto. E a palavra que me salta aos olhos nesse texto é que Abraão agiu como um advogado. E quem ora, meus irmãos, se torna um advogado de alguém diante de Deus. É defender alguém diante de Deus, é interceder por alguém diante de Deus. O nosso advogado maior é Jesus. Esse sim é o nosso advogado. Mas nós podemos orar a Deus, interceder a Deus, clamar a Deus, buscar a Deus. Aí eu faço a grande pergunta, eu sei o que é oração. Oração é falar com Deus, oração é interceder a Deus. Eu sei que eu preciso, assim como Abraão fez, interceder insistentemente diante de Deus pelos outros. Eu sei disso tudo. E a minha grande pergunta para você é, por que você não faz isso? Por que eu não faço isso? Se nós sabemos o que é orar, por que nós não fazemos isso? Será que eu não oro porque eu não sou suficientemente humilde para reconhecer o quanto eu preciso de Deus? Será que eu não oro porque eu acho que eu sou capaz de resolver as coisas sem Deus? Será que é por isso que eu não oro? Será que eu não sou humilde o bastante para elevar os nossos pedidos a Deus em oração? Será que eu não oro porque eu não quero ralar os meus joelhos no chão diante de Deus? Porque, meus irmãos, quem ora, mesmo estando de joelhos, mesmo estando em pé, está de joelhos diante de Deus. E lendo os evangelhos, lendo a palavra de Deus, nós podemos ver quantos se ajoelharam diante de Jesus e quantos foram abençoados. Irei citar apenas alguns aqui. O leproso, que pediu de joelhos por cura e foi curado. A mulher sírio-fenícia, que pediu de joelhos por sua filha e Jesus curou a menina. Oração, meus irmãos, nós precisamos entender que tem que ver com uma vida de santidade. Santidade é uma palavra bíblica para a ética. Ética tem a ver com um acordo para a vida comum aqui nessa terra, em que se estabelecem convenções ou padrões sobre o que é certo, sobre o que é errado. Santidade é o padrão de Deus para nós. É algo que é inegociável. Se queremos ter um relacionamento com Deus, a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus.
Então nós temos que ter uma vida de oração, sim, mas nós precisamos buscar uma vida de santidade. Chega de oração sem compromisso, chega de uma vida sem compromisso. Vá ter uma vida de santidade, vá buscar ter uma vida de santidade. E aí nós entramos em contradição muitas vezes, meus irmãos e amigos. Eu quero ser abençoado, mas eu não quero ficar de joelhos. Eu não oro porque eu não quero mudar a minha vida. Eu não quero disciplinar de modo a estudar sobre oração, de modo a separar tempo para dedicar a palavra de Deus. Se eu oro, eu encontro sabedoria para agir. Se eu oro, eu tenho o meu caráter transformado. Se eu oro, eu tenho a minha vida transformada. E se eu oro, eu sou alguém que busca ao Senhor. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Se eu me humilho, se eu oro, eu sou alguém que busca ao Senhor. E agora nós encontramos um verbo acompanhado de uma expressão, buscar a minha face. Em nossa cultura, isso não nos soa tão familiar, mas nós precisamos explicar que buscar a face de Deus é voltar a minha vida à direção de Deus. Buscar a minha vida na direção de Deus, com uma visão do poder de Deus, do amor de Deus. Quem tem uma visão assim, busca a Deus. Quem não tem, não busca a Deus. Buscar a face de Deus é ter prazer na presença de Deus, desejando como a melhor companhia, como a melhor coisa que pode ter acontecido em sua vida, certo de que é delicioso estar diante de Deus. É desejar o que? O leite espiritual, o alimento espiritual que vem de quem? Que vem de Deus. Que só é saciado, só e somente só, apenas pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Buscar a face de Deus é firmar um compromisso com Deus, um compromisso coerente com a minha visão de Deus e com o que Ele quer de mim. Isso que é buscar a face de Deus. Seja esta a minha oração. A teu respeito diz o meu coração. Busquem a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Salmo 27, verso 8. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Busquem a face, busquem a Deus. Para entendermos melhor isso, meus irmãos, nós devemos ter uma vida de humildade, uma vida de oração, uma vida de busca a Deus. Nós podemos ver isso lá em Sofonias 2, versículo 3. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem ao Senhor. Agora, se eu humilho diante do Senhor, se eu oro diante do Senhor, se eu busco e me coloco diante de Deus, quando eu faço todas essas coisas, o que Deus faz comigo, o que Deus faz na nossa vida? Deus, Ele nos mostra os nossos erros, Deus nos mostra os nossos pecados, e aí que entra a conversão, converter-se. Quando Deus mostra o meu pecado, pode ser aquele pecadinho de estimação, pode ser um pecado que nós denominamos grandes e pequenos. Nós sabemos que não há tamanhos de pecado, nós sabemos que há pecado. Pode ser qualquer pecado. E quando Deus nos mostra o nosso pecado, quando Deus mostra o meu pecado, eu caio diante dele e confesso o meu pecado. Se confessares os vossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é quando eu confesso o pecado que o verbo humilhar, que nós vimos lá atrás, chega ao clímax, chega ao ápice, quando eu reconheço. E aí que nós chegamos na humilhação máxima, quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, nós não somos nada sem Deus. Só agora,
com humildade, com um relacionamento real com Deus. Um relacionamento real com Deus pode começar. Sem perdão não há paz na nossa vida, não há paz no nosso coração. Mas nós precisamos entender que sem confissão não há perdão. Há caminhos em nós, meus irmãos, dos quais nós precisamos largar, abandonar, converter. Isso é deixar para trás, rumar em direção oposta, rumar em direção a Deus, rumar em direção a Cristo. Isso é converter-se. Eu gostaria de concluir dizendo para você o que nós precisamos fazer antes de Jesus voltar. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, buscar a Deus e converter-se dos nossos maus caminhos. E tudo isso que eu disse precisa ser feito hoje, precisa ser feito agora, pois nós não sabemos o dia em que Jesus voltará. Nós sabemos que Ele irá voltar. E se não fizermos isso hoje e agora, amanhã pode ser tarde demais. Pense nisso. Fazendo isso, nós teremos de volta um relacionamento com Deus. Nós teremos de volta o perdão de Deus. E Ele nos dará o quê? Alívio, paz, a qual nós esperamos. O texto que lemos no começo é muito simples, claro e objetivo. O próprio Deus falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Olha só as promessas de Deus para as nossas vidas agora. Deus falando que vai ouvir do céu, se nós buscarmos, se nós humilharmos, se nós orarmos, se nós buscar a face de Deus. Ele irá ouvir-nos. E o que Ele fará? Perdoará os nossos pecados e sarará a terra e curará a nossa terra. Pense nisso. Não deixe para amanhã. Tome uma atitude hoje. Entregue sua vida para Deus hoje. Faça isso hoje. Faça isso antes que Jesus volte. E essa foi a palavra de Deus ao meu coração. Espero que tenha falado também ao seu coração. Que Deus assim nos abençoe. Eu gostaria de orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, por este dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deste, ó Pai, de estarmos vivos, de estarmos aqui, ó Pai, buscando o seu nome, humilhando diante de Ti, orando, ó Pai, buscando a sua face, se convertendo dos nossos maus caminhos, ó Pai. E nós estamos aqui, ó Pai, arrependidos pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e reconhecendo o quanto nós somos pequenos e o quanto nós dependemos de Ti, ó Pai. Nos ajude, nos abençoe, perdoe as nossas falhas, nossos pecados, abençoe a vida de cada um que está ouvindo, que está vendo essa mensagem, ó Pai. Obrigado por tudo, essa oração que eu lhe faço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém.